As 3 principais estratégias para vender mais semijoias em 2026. Então, se você está no mercado de semijoia, seja consignado ou seja outro modelo de mercado, isso são estratégias de venda que normalmente nós costumamos trabalhar dentro do nosso modelo de negócio. Segue aí o vídeo e fica conosco. Olá, eu sou a Marina. Nós trabalhamos como equipe de consignado. Então, se você sente que está trabalhando muito e vendendo pouco, né, às vezes o seu maior problema não é o produto, é o método que você está utilizando. Bom, pessoal, para quem não conhece nós ainda, então eu sou o Rodrigo, nós trabalhamos aí com a equipe de revenda já há muitos anos e temos a nossa mentoria. Então, hoje dentro desse assunto aqui, abordando as principais estratégias aí que nós usamos desde o ano passado, né? Porque todos os anos nós vamos atualizando as nossas estratégias e é através da constância ali que a gente tem resultados positivos. Hoje nós estamos gravando aqui, já soltando um conteúdo aí também no Instagram, falando que começamos o ano, né? Terminamos agora o Dia das Mães, que é a época que nós batemos recorde de faturamento, né? Inclusive 2026, um ano difícil aí de economia, e mesmo assim nós conseguimos bater a nossa meta de faturamento para esse ano. Porque quando você trabalha antecipadamente com estratégias, não tem como dar errado. Então, assim, nós sempre batemos dentro da mentoria as posições que nós devemos tomar, né, para chegar nesse faturamento desejado, e não simplesmente em cima da hora querer comprar a semijoia e colocar dentro da maleta e sair entregando que você não vai vender. Então, essas estratégias faz parte desse processo. Então, a gente está até soltando mensagens aí para o pessoal da mentoria, para pessoas que têm interesse em entrar, que agora é a hora certa de começar, que você tem tempo de estruturar o seu negócio, seja aí para o Natal, que é uma das épocas aí que mais vendem, e depois para o Dia das Mães, que é a primeira época que mais vende, Natal é a segunda, e Dia dos Namorados e assim por diante. Então nós preparamos estratégias para chegar nesse momento e faturar. Com o Dia das Mães, de Natal, nós batemos meta do ano todo praticamente. Então se nós quisermos ficar sem trabalhar o ano todo, trabalhar só nessas datas, a gente consegue sobreviver, né? Consegue viver disso. Então presta atenção aí, e que nós vamos passar o básico ali das estratégias que nós utilizamos. Como o Rodrigo disse, né, eu acho que tudo é planejamento. Quantas pessoas que eu conversei que me falaram que teve problema em galvânica, atraso de chegar a mercadoria, passou o Dia das Mães sem peça, e assim, como o Rodrigo falou, o Dia das Mães passa muito o nosso faturamento do Natal, por incrível que pareça, né? Mas a gente consegue trabalhar mais específico o Dia das Mães, trazendo já 2 meses antes encomenda para as revendedoras. Então são todas vendas certas. Natal é muito amplo, né? Todo mundo procura muita coisa, presente para a família toda, e às vezes a pessoa quer mais lembrancinha porque tem um monte de presente para dar. Agora Dia das Mães não, a gente consegue trabalhar antecipadamente e gerar valor, né? Carinho ali naquele presente, naquela entrega de presente. Então é uma época aí que a gente mais vende. Então quem não conseguiu um faturamento legal aí no Dia das Mães, não, meu Dia das Mães não é bom assim, é porque alguma coisa ali tá faltando. São detalhes que é o que nós organizamos ali dentro da mentoria. Às vezes a pessoa ela vem simplesmente fechada, com a cabeça de comprar barato, banhar barato, montar uma maleta bonita, lucro muito alto, margem de lucro dentro da precificação, e esquece de detalhes. E esses detalhes que é o que nós organizamos ali para você dentro da mentoria para mostrar. Então, o que faz a diferença é exatamente esses detalhes que você às vezes não enxerga, porque você está focado simplesmente no básico. Não que esteja errado, porém, nós conseguimos abranger todo o relacionamento desse jogo, né, desse mercado, e esses detalhes fazem a diferença. Então a primeira estratégia que a gente fala é posicionamento. Então assim, relacionamento, né, posição de relacionamento com a sua cliente, com a sua revendedora. Então muitas vezes
a pessoa fica ali querendo vender para o Dia das Mães e ela simplesmente chega um mês antes, 15 dias antes, começa a se preparar para o Dia das Mães. E não é isso. O semi-joia é constância. Ela tem que ser lembrada todos os dias. Então você tem que ter um relacionamento com a sua revendedora o ano todo. Para ela chegar agora nesse momento e regaçar de vender. E assim que é o dia a dia, né? Temos que ter essa constância ali, esse relacionamento próximo, seja com a nossa revendedora, e você preparar a sua revendedora para ter esse relacionamento próximo com a sua cliente. Apresentando os bastidores, mostrando o que você faz no dia a dia, para ela gerar confiança na sua marca, ela gerar confiança, valor no seu produto, né? Você entregar uma mercadoria que realmente tenha qualidade, que tenha valor agregado dentro desse negócio, né? Não simplesmente ir lá em São Paulo comprar, colocar numa maleta, no mostruário e sair entregando, que é o que a gente vê mais por aí. Gente que pega um mostruário qualquer e sai entregando para qualquer pessoa e não faz um trabalho de acompanhamento dessa equipe de revenda. A cliente ela precisa ter confiança, né, antes de comprar, porque a gente que trabalha com modelo de consignado é o que o Rodrigo falou, é um ciclo, né? Você, a revendedora e a cliente. Depois que eu comecei a ter ali 10, 15 revendedoras ali no comecinho, eu já não consegui mais atender cliente final. Eu passava as minhas clientes, né, para as melhores revendedoras, porque eu não conseguia ficar com uma maleta para mim, para eu mostrar. Então, eu preferia pegar boas revendedoras e passar as clientes para elas. Então, nem sempre a gente tem esse contato com a cliente final, né? Só que hoje, todas as clientes finais de todas as minhas revendedoras me seguem no Instagram. Então, o meu Instagram é um meio de divulgar as revendedoras, né? As peças que estão indo para elas em novidade. Então, todo vídeo que eu faço, eu deixo bem assim explícito, né? Que são as novidades do mês, coleção nova, que elas vão encontrar com as revendedoras. E nisso eu trago tanto a cliente delas, para esperar essa maleta nova chegar, né, com novidade, quanto pessoas que se interessam em revender para mim. E fica naquela assim, nossa, ela sempre traz novidade, a maleta dela sempre tá bonita, né? Então você tem que se destacar para isso. E não adianta também a gente pensar em preço. A pessoa, se ela estiver procurando só preço, ela compra bijuteria. Então a gente tem que agregar valor à marca, né? Fazer provadores bonitos, tirar fotos bonitas, agregar valor mesmo àquela peça. Um exemplo prático que a gente fala até por exemplo, esse acompanhamento com a sua revendedora, às vezes não é simplesmente você fazer treinamento, abrir uma chamada online ali com a sua equipe de revenda e ficar fazendo frases de motivação, mas às vezes um detalhe de você tirar foto das suas peças e colocar ali no seu Instagram voltado para suas revendedoras e não para cliente final. A revendedora, ela vai pedir aquela peça ali porque você tirou uma foto bonita, você mostrou uma novidade hoje, uma novidade amanhã, e assim você vai abastecendo o seu Instagram, gerando valor à sua marca e novidades para a sua revendedora. A partir do momento que você trabalha isso dentro do seu Instagram, seja na sua rede social ali, essa revendedora começa a vender a motivação, ela já vende antes mesmo dela ter a peça na mão. Então ela já fala, nossa, eu adorei, coloca na minha maleta. Nisso ela já tem na cabeça dela aquela peça, ela já começa a ver para quem ela vai oferecer, então é uma venda antecipada até. E assim ela vai ficando cada vez mais motivada do que chegar uma maleta surpresa ali na mão dela e ela abrir e olhar e falar, não gostei de nada. Ela não vai vender. É diferente de nós gestores que colocamos peças que a gente não gosta, mas peças que vendem.
Elas não, elas precisam de peças que elas gostam, porque o negócio dela é diferente do nosso. Ela é uma motivação de venda através do que ela gosta e não do que vende. Porque é muito difícil ter uma vendedora que tenha, lógico, minhas vendedoras têm, mas uma vendedora que tem um Instagram muito ativo, que vai vir clientes novas para ela. Geralmente ela já tem aquela cartela de clientes, né? Igual, por exemplo, eu tenho uma aqui que ela é enfermeira na Santa Casa da cidade. Então, ela vende para Santa Casa inteira, mas é uma cartela de clientes, ela já sabe o que aquela cliente dela gosta, né? Então, não adianta, por exemplo, assim, prata 925. Eu tenho algumas maletas que eu já sei que vendem mais para senhoras, eu não coloco, porque não é o público daquela revendedora. Então, para que eu vou forçar a colocar na maleta se eu sei que vai ficar parada a peça lá 30 dias? Não é interessante nem para nós e nem para elas. Né? Então, por isso que eu procuro bem saber cada revendedora, o que ela vende, o que sai mais na maleta dela, para eu montar uma maleta mais certinha, que eu sei que ali ela vai, pelo menos 50% da maleta dela vai ser vendida. A segunda estratégia que nós utilizamos é um mix de produto, saber montar esse mix de produto. Então, é uma estratégia jamais prática, né? Não tão teórica, mas ali na prática saber escolher as peças que tem giro, as peças que tem venda rápida, saber dividir dentro da maleta as peças básicas das peças mais luxo, das peças com melhor preço, com maior preço, sempre alinhando uma com a outra, usando estratégias de vendas, né, que é atrair uma peça barata, chamar atenção para poder comprar mais peças. Por exemplo, uma peça que você diminui a margem de lucro necessariamente para atrair a compra de outras. Então, se ela gostou daquela peça que chama atenção, às vezes uma tendência que está no auge, você tem barato dentro da sua maleta, trazendo valor, agregando, ela vai falar assim, nossa, se essa peça tá esse valor, imagina as outras, eu vou dar uma olhada na maleta toda. E assim nós passamos, né, dentro da nossa mentoria as estratégias certinho, mas esse é um exemplo de mostrar para você que isso interfere, né, o mix de produto dentro da maleta interfere no final das vendas ali. E ao mesmo tempo que a gente fala que ela tem a cartela de cliente, que ela tem o tipo de peça que ela vende, mas ela tem que ter variedade dentro daquele estilo que ela vende. A gente sempre fala, né, que loja vazia não chama atenção de cliente. E a maleta é a mesma coisa, né? A maleta tem que estar bem montada, com mix variado, com uma infinidade de peças. Então, assim, a gente tem que pensar em tudo. São brincos, colares, pulseiras, tornozeleiras, anéis, conjuntos, piercing fake. Então, tudo isso está dentro de todas as maletas. Aí, o estilo de colar, estilo de pulseira que eu coloco em cada uma, brinco, aí sim eu vou, porque tem gente que vende muito trio. Tem pessoas que eu vou colocar 5 trios e não vai vender, porque eu já sei que não é a clientela dela. Então, esses 5 eu vou tirar e vou colocar para quem vende. Só que todas essas maletas têm que estar muito completas, né? Com tudo. Não adianta nada você montar uma maleta linda, a pessoa falar assim, mas eu também queria ver um anel. Ah, não, anel eu não trabalho, porque anel é difícil, né? É numeração e tal, então eu não trabalho com anel. Você perdeu a venda ali. A hora que ela achar outra pessoa que venda anel, ela vai começar a comprar tudo daquela pessoa, porque ela tem tudo. Então, hoje as nossas maletas são totalmente variadas, assim. O que eu peço eu sempre trabalhei com aço inox na parte de pulseiras, né, as berloqueiras e os berloques, e sempre vendi muito. Até semana passada eu fiz uma compra e ainda falei pro Rodrigo, falei, nossa, eu acho que eu pedi pouco, porque por conta do Dia das Mães não é uma peça que venderia muito pro Dia das Mães, eu não pedi. Mas chegou semana passada, ali na sexta-feira, fui começar a mexer no final de semana, coloquei foto, todo mundo quer. Aí agora aumentou a procura de aço inox, então já estou colocando pulseiras, colares, peças que eu não trabalhava antes. E assim, a aceitação é muito boa. Por quê? Por conta do valor, né? Então não é todo mundo que vai abrir a maleta que tem condição de comprar ali um colar de R$200, 200 e pouco. Então a pessoa quer comprar, mas ela quer uma coisa mais em conta, ela quer um presente. Então por isso que eu falo que a diversidade da maleta é o que vai chamar a tua cliente. Eu nem sei o que aconteceu mês passado, né? Mas nós comentamos o tanto de anel que vendeu. As maletas voltaram praticamente vazias de anel.
Então, assim, é uma coisa que eu preciso investir. Então, muita gente chega para nós na mentoria e fala assim, eu tenho vontade de parar de trabalhar com anel. Realmente é difícil. E aqui eu não vendo muito anel regulável. Eu percebo, assim, que volta muito quando eu consigo achar um modelo bonito. O pessoal gosta de anel mais robusto, anel bonito. Então, você tem que achar o seu público. Então, não adianta, a sua estratégia ali não vai ser parar de trabalhar com anel. É descobrir o tipo de anel que as clientes querem. Então, você não pode perder essa venda. Porque a pessoa que quer só um anel, ela vai começar a comprar tudo de outra pessoa. A terceira e última estratégia é processo e constância. Então, tudo isso se tem resultado através de processo e constância. Processo é isso que a gente falou, né? Você acompanhar de perto, diferente de um modelo de consignado, que você vai lá, que a gente vê muito no mercado, compra no bruto, grande quantidade, manda banhar, grande quantidade, padroniza um monte de mostruário e solta a nível nacional, mercado, correios, né, via transportador, e vai soltando isso aí e padronizado. Se deu bom, continua, se não, recolhe. Esse é um modelo que nós não trabalhamos, nós trabalhamos de perto. Então, nossa equipe é mais enxuta, porém a gente tem o mesmo faturamento dessa pessoa que trabalha dessa forma, ou até mais, né? Então depende muito do seu investimento. Se você tem pouco para investir, você tem que seguir nesse modelo nosso. Se você tem muito para investir, você pode seguir nesse outro modelo, porém você tem que saber gerenciar, porque a chance de você tomar calote é muito maior. Você tem que ter uma equipe que vai fazer o gerenciamento ali para você, seja para selecionar a revendedora certa, não ter perfil de gente que vai te dever. Então, assim, tem muita coisa ali, só falando o básico. Então, o nosso modelo é esse, acompanhar o processo e constância ali da revendedora, tá? Por perto, passando estratégias para sua revendedora bater as metas de faturamento e ela ficar feliz, né, com o faturamento, ela ter dinheiro na mão, ela enxergar que aquilo vale a pena e ao mesmo tempo ela continuar com você e você continuar sempre crescendo, sempre faturando. Eu digo que eu trato minhas vendedoras muito bem, né? Nós vamos até começar amanhã a montar os kits que eu fiz, a questão da campanha de Dia das Mães com elas. Então, assim, quem conseguir se vender acima de 2.000 vai ganhar um kit, quem conseguir vender acima de 3.000 vai ganhar um outro kit, e quem conseguiu vender acima de 5.000 vai ganhar um kit premium, exclusivo, tal. Então a gente começa a montar agora os kits, né? Elas têm 30 dias aí da última maleta para trazer, né, o fechamento aí para a gente poder montar os kits. Então, assim, lidar de perto com ela, mostrar que você reconhece quando ela consegue vender mais, parabenizar quando ela atinge ali os 2.000 mensal, que é mais ou menos o que a gente... É a nossa média ali, que a gente fala de ter uma boa revendedora. Então, trazer trazer ela para perto de você, para ela te pedir as peças, ela te ajudar na montagem daquela maleta, porque eu não deixo escolher peças, né? Elas não conseguem vir até aqui e escolher as peças, a maleta sou eu que monto. Mas a partir do momento que ela tá vendendo bem, ela tem total liberdade de chegar em mim e falar assim, olha, esse mês você pode colocar bastante brinco pequeno, olha, Marina, coloca mais aço inox, eu vendi super bem. Então você vai, né, trabalhando junto com ela, para ela também poder, igual o Rodrigo fala, sempre estar motivada. A gente trabalha muito com elas também a questão do pós-venda, né? Aquela cliente que sempre está comprando dela, que paga certinho, como que está sendo, essa cliente quer alguma peça específica. Então a gente sempre traz, a gente sempre consegue o que elas me pedem. Então eu falo assim, que vendedora boa, ela tem ali o top A comigo, né? Tudo que ela me pede eu consigo, eu faço de tudo para manter a maleta dela muito bonita, muito cheia, porque eu falo assim, você tem uma vendedora ali que no primeiro, segundo mês vendeu 1.000, 1.500, investe nela, né? Faz uma maleta cada vez mais bonita e puxa ela ao máximo. Porque às vezes, em vez de você ter 5 vendedoras vendendo R$500, é melhor você ter 2 que venda 3.000 cada uma. E isso não é difícil você achar. Você peneirar ali para pegar só as melhores.
E qual que é a vantagem que nós temos em relação a uma pessoa que tem loja de semijoias, por exemplo, ou um showroom que seja? A vantagem é que nós estamos em todos os lugares. Então a maleta precisa ser bem apresentável, precisa estar rodando. Você não pode pegar uma revendedora que trabalha no fundo de casa e fica parado o dia inteiro, não recebe ninguém. Então esse modelo de negócio precisa ter visibilidade. Essa maleta precisa aparecer. Quanto mais ela girar, quanto mais ela rodar, mais você vai vender. E aí os bastidores nossos é levar essa maleta atrativa para um perfil de revendedora que esteja na rua, esteja rodando, esteja apresentando e estudar junto com ela possibilidades estratégicas dela apresentar essa maleta para a cliente, criar um relacionamento com essa cliente, porque todos os meses ela vende para as mesmas pessoas, dificilmente ela vai ter novos clientes, ela tem ao decorrer de um ano ela vai tendo novos clientes, né? Mas normalmente todos os meses ela precisa vender. São quantas peças de semijoia que ela precisa vender todos os meses? São muitas. E ela não ela não é uma loja que vai gente atrás dela, ela vai atrás das pessoas. Então normalmente ela vai atrás das mesmas pessoas de poder não aquisitivo, mas de relacionamento. Por isso que a gente fala, não é só valor, é relacionamento com o cliente. O que vende é o bastidor, o que vende é o jeito da sua revendedora tratar a cliente. É como ela se manifesta ali, o que ela usa de estratégias para vender. Porque às vezes nem sempre é o valor, nem sempre é a qualidade da peça ou é o estilo, mas o relacionamento que ela tem. Quantas coisas aí você compra de alguém porque você gosta da pessoa, porque você se relaciona? Tem muitas marcas hoje que é consumida pelo relacionamento de uma influencer, pelo relacionamento de alguma pessoa que está por trás da marca. Você saber trabalhar a sua marca, né? Porque a gente tem muito essa questão assim, mas na minha cidade está cheia de loja de biju, cheia de loja de chinês que vende aço inox, e agora? Então é uma dúvida muito dos mentorados, mas eu falo assim, gente, trabalha pensando no seu, né? Tira fotos diferenciadas, faz um mix só de aço inox, mostra o valor daquela peça, tanto que aquela peça fica bonita. Eu mesmo peguei um monte de pulseira para mim, para poder, né, começar a mostrar a questão do aço inox que fica bonito. Porque se fosse assim, gente, nenhuma loja de roupa estaria aberta, né? O povo estaria indo comprar no Brás ou até da Shein hoje em dia, né? Que entrega na porta da tua casa, se não deu certo, você ainda consegue reembolso da peça. Então, por que as lojas continuam vendendo, as lojas de roupa, quem vende roupa em casa? Porque ela tá tendo aquele relacionamento mesmo com a cliente, trazendo valor à marca dela, as roupas que ela posta, né, o que ela tá postando. Às vezes a pessoa compra mesmo por relacionamento, não é nem por preço. Porque se fosse só por preço, um monte de loja aqui da minha cidade não estaria aberta mais. Então se você quer crescer no mercado de semijoia 2026, presta atenção então nessas 3 dicas aí que a gente passou. Finalizamos por aqui. Então se você pretende iniciar nesse mercado ou estruturar o seu negócio, essa é uma época excelente, né? Um mês aí que a gente termina o Dia das Mães e começa uma nova era aí, né? Novo mercado ali para a gente estruturar já para o Natal, já pensando em faturamento para o final do ano. Já começamos a organizar aqui as nossas viagens, os nossos encontros ali para poder ver o que vai acontecer nesse mercado. Então você tem que estar à frente, usando as estratégias. Se você pretende entrar na nossa mentoria, é uma boa hora agora de começar, porque não adianta deixar para cima da hora. Se você começa no final do ano, é correria para todo mundo. Tá todo mundo elaborando ali processos para tentar chegar no Natal bem estruturado. Se você começa em cima da hora, você vai se perder. São muitas etapas aí que você precisa estruturar devagarzinho para chegar lá. Então se inscreve aí no nosso canal se você gostou desse conteúdo. Deixa aí o seu curtir para a gente poder gravar mais vídeos como esses aí para vocês.